pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo tranquilo, saudável nesse momento de pandemia. Bom, dando seguimento à nossa disciplina Sinais e Sistemas, estávamos falando sobre a transformada de Laplace. Vimos na aula passada algumas propriedades e agora vamos continuar com mais duas propriedades. Uma delas é o teorema do valor inicial e a outra o teorema do valor final. O teorema do valor inicial é o seguinte: imagina que eu quero descobrir qual é o valor do sistema, da saída do sistema, por exemplo. Aqui está x, mas é só genérico, não quer dizer que seja a entrada do sistema, qualquer função. Então eu quero saber qual é o instante inicial dessa função, em zero mais, né, no limite da direita do zero ali. Então, às vezes eu quero descobrir isso, mas eu não tenho a função no tempo, mas eu tenho a transformada de Laplace dela. Então, o que nós podemos fazer? Basta multiplicar por S e fazer o limite dessa multiplicação quando S tende a infinito. O resultado disso vai me dar o valor da função no tempo para um instante. Eu só posso fazer isso quando o x de s for estritamente própria. Estritamente própria nós já vimos nas aulas passadas o que é. É o denominador, a ordem do denominador da função ser maior do que a ordem do numerador. Tá? Então esse é o teorema do valor inicial. Isso cai muito em concurso. E também tem o teorema do valor final, que também cai muito em concurso e é muito útil em controle, porque é muito importante em sistemas você descobrir qual é o valor final da sua função. Então você pensa assim, um sistema, graficamente, quando você inicializa ele, liguei o sistema. Então deixa eu fazer de novo aqui, ele gera um transitório e depois estabiliza ao longo do tempo, né? Tempo, amplitude aqui, ó, tá? Então esse valor, opa, vou fazer de novo aqui. Esse valor que fica depois que ele oscila no final, né? Então esse valor aqui ele é muito importante. Imagina um sistema de ar-condicionado. O ar-condicionado tem um sistema de controle, né? Você ajusta lá, eu quero 19 graus aqui na sala. Então pego o controle, ajusto lá 19 graus. Aí ele liga. Quando ele liga, ele sofre um transitório, né? É um choque para ele iniciar ali. É igual quando você empurra um carro, ele está parado, para você colocar ele em movimento devido à inércia, você faz mais força do que quando ele está em movimento, né? Então o sistema é o mesmo, né? Então no ar-condicionado, quando você liga, ele consome uma corrente alta para ele pegar a força ali e ajustar a temperatura, fazer a temperatura da sala, do ambiente, chegar no nível que você ajustou. Então tem dois processos. Tem o transitório inicial da partida ali, e depois tem o regime permanente, que é quando ele já estabilizou. Então esse regime permanente, a temperatura final que fica, ela nem sempre é a que você ajustou. Geralmente tem um erro, que a gente chama de erro em regime permanente. E com técnicas de controle, você consegue minimizar esse erro em regime permanente. Então, para você saber o erro em regime permanente do seu sistema, você tem que saber o valor da saída dele para t igual a infinito. Então, o teorema do valor final te dá isso por meio da transformada de Laplace. Então, se eu tiver a transformada de Laplace do sistema, basta eu multiplicar ele por S e fazer o S tender a zero. Fazer o limite disso quando o S tende a zero. O resultado é a função no tempo, quando o tempo tende a infinito. Só que eu só posso fazer isso
quando S vezes x de S não possuir polo com parte real positiva ou localizado no eixo imaginário. Depois vocês vão entender por quê. Isso está relacionado com a estabilidade do sistema. No final dessa aula vocês vão entender por quê. Então tem que lembrar desses comentários, desse e desse, porque isso é muita pegadinha em questões de concurso público. Tá bom? Bom, então aqui tem um exemplo 4.9 do LAT, que é o teorema do valor inicial. Tem um exemplo aí com uma função, né? Tá aqui. E aí eu quero saber qual é o valor de y em zero, né? Eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar isso, eu poderia pegar essa função, quebrar em frações parciais, fazer a inversa, aí eu vou ter o y de t, aí eu pego t e faço c zero. Então eu acho isso aqui, ó. Mas vai me dar um trabalho danado, ter que fazer a inversa, quebrar em frações parciais. Então o que que é mais fácil? Eu vou aplicar o teorema do valor inicial. Teorema do valor inicial, eu multiplico S vezes o Y de S. Aí esse S cancela com esse, sobra isso aqui. Aí eu substituo o infinito aqui dentro, né? Quando eu substituo o infinito aqui dentro, vai ficar infinito em cima sobre infinito embaixo. Então, não sei se vocês lembram das teorias de limite. Quando dá infinito sobre infinito, a gente aplica a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital nós derivamos em cima e derivamos embaixo, né? Então, quando nós derivamos em cima, vai dar 20. E quando nós derivamos embaixo, dá 2s mais 2, né? E aí, quando a gente substitui o infinito nisso, aí tende a zero, né? Porque só tem s no denominador, aí fica 20 dividido por infinito é zero, né? E o teorema do valor final eu posso também aplicar aqui. Então, só muda o limite da integração aqui. E aí, depois que eu apliquei o L'Hopital, eu tenho que substituir o s por zero. E aí o resultado dá 6, tá? Tranquilo? Bom, beleza. Façam em casa com calma, né? Aplica lá a regra de L'Hopital. E agora encerramos as propriedades de Laplace. Vamos falar agora sobre solução de equações diferenciais. Vocês já aprenderam em outras disciplinas aí na graduação solucionar equações diferenciais. Mas aqui nós vamos aprender como fazer isso usando a transformada de Laplace. Vocês vão ver que é muito fácil. O pessoal da área de elétrica, que trabalha muito com circuitos elétricos, usa muito a transformada de Laplace para resolver os circuitos, porque a maioria dos circuitos nos levam a uma equação diferencial. E na maioria das vezes ordinária. O próprio nome diz, né? Equação diferencial ordinária. É difícil de resolver, né? E a transformada de Laplace nos dá uma alternativa muito boa. O caminho é mais longo, porém é mais fácil, mais simples de resolver matematicamente. Qual é a ideia? Ao invés de eu resolver direto, da forma como vocês já aprenderam, eu vou primeiro fazer a Laplace de todos os termos da equação. Quando eu faço isso, eu vou cair numa equação algébrica, porque as derivadas integrais elas somem com a Laplace. E aí eu tenho uma equação algébrica simples. Aí eu resolvo normalmente. Equação algébrica, acho as soluções. Depois que eu achei as soluções, eu faço a inversa de Laplace e chego na solução final. Então eu dou uma volta, tá vendo? É um caminho mais longo. Eu não faço direto. Porém é mais simples porque eu lido com equações algébricas. Eu elimino as derivadas do meu problema, tá? E aí aqui tem um exemplo. Só para lembrar, aqui as condições iniciais são nulas. Por que que eu tenho que dizer que as condições iniciais são nulas? Porque para resolver isso aqui, eu vou ter que usar aquela propriedade da derivada, né? A transformada de Laplace da derivada, que é S vezes a função menos a condição inicial e assim por diante. Então, peguem aquele slide onde tem a propriedade da diferenciação, né?
e deem uma olhada na hora de resolver os exercícios. Então, para fazer isso, eu preciso ter as condições iniciais. É por isso que o exercício está dizendo que as condições iniciais são nulas, são iguais a zero. Tá? Então, não vou precisar muito delas na minha solução. Então, aqui eu tenho um sisteminha, uma EDO, uma equação diferencial, né? Lembrando que o Dzão, não sei se vocês lembram lá no início da disciplina, é a abreviação de D sobre dt. Então é a derivada, d sobre dt. Como está ao quadrado, é a derivada de segunda ordem de y de t. Né? 20 vezes a derivada de primeira ordem de y de t. Tá? E aí o primeiro passo para eu resolver isso é aplicar Laplace em todo mundo. Então a Laplace da derivada de segunda ordem é s ao quadrado, já que as condições iniciais são nulas. Se tivesse condições iniciais aqui, iam aparecer outros termos aqui. Ó. Como não tem, é s ao quadrado vezes y de s. A Laplace da derivada de primeira ordem é s vezes y de s. E a Laplace da constante é a própria constante. Tá? Laplace de y de t é y de s. Laplace de x de t é x de s. E aí o exercício está supondo a entrada de um degrau unitário. Tomem cuidado com isso, porque em outros semestres os alunos entenderam, devido a esse slide, que toda vez que formos resolver alguma coisa desse tipo, nós vamos ter que pegar a entrada e colocar o degrau unitário nela. Desse jeito, não é isso não. Essa entrada aqui ela pode ser qualquer coisa, o exercício pode te dar qualquer alternativa como entrada. Esse exemplo é que está supondo que a entrada seja um degrau unitário. Tá? Então, supondo isso, a Laplace do degrau unitário é 1 sobre S. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir os termos. Né? Eu substituo o 1 sobre S aqui. E aí eu já passei isolando. Eu passei isolando. Eu quero a saída do sistema, né? Eu quero a solução dele. Então eu quero achar o y de t. Então no domínio Laplace, como as derivadas já sumiram, agora eu tenho uma equação algébrica, eu preciso isolar o y de s. Então quando eu isolo o y de s, eu passo isso aqui tudo dividindo para o lado de cá. Está aqui, ó. Então eu tinha do lado direito 75 vezes x de t, que na verdade é 1 sobre s. Passei o que multiplicava aqui o y de s para cá, dividindo. E agora é moleza. Ó. Agora eu tenho uma fração com numerador e denominador, é uma função estritamente própria, né, de Laplace, e eu preciso calcular a inversa disso. Né? Como é que eu calculo a inversa? Vou quebrar em frações parciais. Então, o primeiro passo é achar as raízes aqui. As raízes vão dar menos 5 e menos 15. Tá? Aí eu monto A sobre S, B sobre S mais 5, C sobre S mais 15. E aí eu acho o A, o B e o C por aquela regrinha que vocês já conhecem. Depois que eu não vou fazer aqui, façam em casa, por gentileza. Então, o A dá 1, o B dá 1,5 e o C dá 0,5. Aí eu monto e faço a inversa. A inversa de 1 sobre S é U de T. A inversa de 1 sobre S mais 5 é E elevado a menos 5T, vezes o termo que está aqui. Então está aqui. Ó. E a inversa disso é isso, vezes o termo que está aqui. Lembrando que aqui é uma função causal, né? Ela vai para a direita. Por isso que eu tenho U de T aqui. Então, na hora de fazer a inversa, tem que conhecer um pouco a função. Geralmente, ela sempre vai ser causal, se tratando de uma EDO. A menos que o exercício te dê alguma noção de curva Rock ou algum desenho gráfico dela para você tentar entender. Aí a coisa muda um pouquinho. Aí nós vamos trocar o U de T por U de menos T e vamos inverter o sinal aqui nos termos que são não causais. Tá? Aqui tem um outro exemplo, bem parecido com o primeiro. Eu vou passar um pouco mais rápido, só que agora ele complica um pouquinho, porque na hora de fazer a
a inversa da transformada de Laplace vai dar raízes repetidas, né? Então, tem que aplicar naquela regrinha que é um pouco diferente. Aqui já tem a solução, depois façam em casa. E aí, na hora de fazer a inversa, eu vou ter que ir lá na tabela de Laplace e ver qual é a inversa de 1 sobre S mais alguma coisa ao quadrado, né? A sobre S mais A ao quadrado, né? Então dá isso aqui, ó. Aparece um T aqui, ó. Tá? E aqui tem outro exemplo que vai complicar um pouquinho mais também, porque dá raízes complexas, né? Aqui, ó. Então a gente tem que resolver com aquele esquema aqui que dá um pouco mais de trabalho, dá mais conta. Então aqui já está a solução. Aí tem que fazer a inversa disso, que também não é simples. Então nós temos que manipular esse termo matematicamente, tá vendo aqui, ó? Eu tirei o menos daqui, ele veio para cá, então ficou S mais 20. Aí quebrei isso aqui, fica S mais 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Aí eu vou dividir isso aqui em duas porções, tá? Aqui e aqui. E aí sim eu vou lá na tabela e aí eu vou encontrar a inversa disso e a inversa disso na tabela. Então tem que adequar essa função a um caso que exista na tabela para que eu possa calcular a inversa dela. E aí esse é o resultado da inversa. Tá? Então, quer dizer, eu resolvi a EDO usando o Laplace. Tá? Bom, aqui tem alguns exemplos práticos de circuitos. Então eu tenho aqui uma fonte de tensão, né? É uma tensão contínua, uma bateria. Tem uma chave inicialmente aberta, um resistor e um capacitor que já tem alguma carga nele, esse V de T, né? Já tem uma tensão em cima dele. Então, a tensão, aplicando lei de Kirchhoff, né, das malhas, né, a soma das tensões de uma malha fechada tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que a tensão da bateria é igual à soma das duas tensões aqui. Então, eu tenho que Vzão a tensão no resistor é R vezes I, mais a tensão no capacitor. Mas a gente sabe, não sei se já aprenderam aí em circuitos, que a corrente no capacitor é CdV/dt, né? CdV/dt. E aí, vamos manipular isso matematicamente, né? Então, eu vou substituir esse valor de I aqui. Então, fica Vzão é R CdV/dt mais V. Agora eu estou passando RC dividindo para cá, né? Então eu tenho esses dois termos de cá e esse termo de cá. Aqui é uma constante, aqui eu tenho V de T e aqui eu tenho V de T. Então claramente eu tenho uma equação diferencial. O que eu faço agora é aplicar Laplace nela todinha, termo a termo. Então aplico Laplace aqui, Laplace desse termo, Laplace desse termo, tá? Então, quando eu aplico Laplace desse termo, fica S Vzão de S menos a condição inicial. Tá? Quem tiver dúvida, o exercício não falou que a condição inicial era nula, pelo menos por enquanto, então ela aparece aqui. Quem tiver dúvida nessa parte, vai lá em propriedades, propriedade da diferenciação. Depois Laplace desse termo aqui, fica a constante vezes Vzão de S. E Laplace desse termo aqui, ó, a constante está aqui, né? E a bateria, se vocês pensarem, a bateria ela funciona como um degrau. A hora que você liga aquela chave do circuito no instante zero, ela é constante. Se for uma bateria de 10 volts, é constante no valor de 10, né? Então isso é um degrau. Portanto, o Laplace do degrau é 1 sobre S. Então fica Vzão sobre S. Agora eu tenho uma equação algébrica, né, que eu preciso resolver. Então, isolei o Vzão de S aqui, sobraram esses dois termos. E aí eu vou manipular isso matematicamente. Eu tenho que isolar a Vzão de S e depois fazer a inversa. Então eu vou brincando com isso aqui. Eu faço o mínimo múltiplo comum aqui e já passo ele para cá dividindo, depois de ter passado esse termo também para cá como positivo. Então fica aqui, ó, primeira parte
essa parte aqui é essa, né? Aqui tem o Vzinho de zero, que é esse cara aqui, quando eu joguei ele para cá, ele está aqui. E esse termo aqui, fazendo o mínimo múltiplo comum e passando, dividindo, ele aparece invertido aqui, ó. Tá vendo? Repare que RC é o denominador comum aqui, ó. E aí eu vou brincando com isso, matematicamente. É... Daqui para cá, deixa eu lembrar aqui o que foi feito. Dividir, aliás, multipliquei em cima e embaixo por 1 sobre RC, R1C, em cima e embaixo. 1 sobre R1C, né? Então aqui fica 1 sobre S mais 1 sobre RC, tá certo? Supondo que o meu capacitor estava descarregado quando eu liguei a chave do circuito, portanto o V no instante zero é zero. Aí esse termo aqui some, o resultado é isso, ó. Tenho esse resultado. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a inversa, não terminou ainda. Então, olhando para esse termo, não é tão simples de resolver. Mas a tabela de transformadas me dá o seguinte: se eu tiver alguma coisa do tipo 1 sobre S menos A, que multiplica 1 sobre S menos B, eu tenho essa inversa aqui, ó. E parece ser esse o caso. Só que o A aqui, ele é zero. E o B aqui, ele é menos 1 sobre RC. Então, um pouco difícil de enxergar, mas com o tempo a gente pega o jeito. Então, ó, B é menos 1 sobre RC e o A é zero. Aí eu transformo isso aqui em algo parecido com isso, tá aqui. E, portanto, a inversa disso aqui, eu sigo essa formulinha, ó, tá aqui. E elevado a zero é 1, eu chego nisso. Pronto, solucionei a minha EDO, o meu circuito. Será que isso aqui faz sentido? Vamos ver. Quando eu ligo a chave, né, no instante zero, e deixo a bateria circulando ali, ao longo do tempo, quando o tempo tende a infinito, né, se o tempo aqui tender a infinito, essa exponencial que é decrescente tende a zero. E aí a tensão no capacitor fica igual à tensão da fonte. Será por quê? Será por quê? Então, se a gente relembrar lá em circuitos, quando nós alimentamos um capacitor com corrente contínua, ele funciona como um circuito aberto. Então, com o tempo, isso aqui funciona como um circuito aberto. Se isso funciona como um circuito aberto, a corrente em cima do resistor é zero. Se a corrente em cima do resistor é zero, essa tensão é igual à tensão em cima do capacitor. Se eu pegar um voltímetro, plugar ele aqui e aqui, eu vou ter que a tensão entre esses dois pontos é a tensão entre esses dois pontos, porque a corrente que passa aqui vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque o capacitor, quando o tempo tende a infinito, ele funciona como um circuito aberto para tensões correntes contínuas. Então, realmente a solução do meu circuito usando Laplace, ela faz sentido, ela está certa. Usando o conhecimento que eu tenho de circuitos, eu consigo analiticamente dizer que isso faz sentido. Vamos pegar um circuito massa-mola, tem mais a ver com o pessoal da engenharia mecânica aí, apesar de que controle de automação e elétrica também estuda isso. Então, o sisteminha massa-mola não é muito a minha praia, mas a gente consegue brincar um pouquinho com isso. Aqui está a massa do bloco, um instante inicial de deslocamento, e esse foi o deslocamento, x. Então, um sisteminha massa-mola ele é regido por uma equação diferencial de segunda ordem. Tem uma constante, que é a constante da mola, x é o deslocamento, é uma função no tempo, porque ela varia no tempo, então aqui é x de t, na verdade, e m é a massa. Então, é uma equação diferencial de segunda ordem. E aí, a gente pode muito bem resolver isso com Laplace. Então, aplico Laplace nesse termo, aplico Laplace nesse termo,
E aí eu vou, aqui tem a regra da propriedade da diferenciação para derivadas de segunda ordem, é isso aqui. Então eu vou usar isso e vou substituir como resultado aqui, ó, fica esse termo, tá? O Laplace disso é isso, é uma equação homogênea. E aí continuamos aqui, ó. Agora eu vou isolar o x de S, então eu passo esse termo para o lado de cá, isolo o x de S, passo o que sobrou já dividindo aqui, ó, né? E manipulando isso matematicamente, multiplicando em cima e embaixo por 1 sobre m, chegamos nisso aqui. Põe no papel, pessoal, para fazer isso, senão vocês não vão acompanhar. Aqui, daqui para cá, pula-se algumas etapas aqui na solução. E aí, pela tabela de transformadas, eu tenho isso aqui, ó. Ó, se eu tiver isso, eu tenho isso. Então, quem é W? W é raiz quadrada de K sobre M. Então, pronto, cheguei na solução, ó. Tá aqui, moleza, né? Aqui eu tenho outro circuitinho, vou passar um pouco mais rápido agora. Um capacitor sendo descarregado num resistor. Então, ele inicialmente ele tem uma tensão, tá vendo? Em zero ele tem uma tensão. A corrente no capacitor é CdV/dt. A lei de Kirchhoff nos leva a essa equação, substituindo a corrente aqui, chegamos nisso. Então, temos uma equação diferencial homogênea. Aplicamos Laplace nos dois termos. Aplicando Laplace nos dois termos, está aqui. E aí nós vamos resolvendo, né? Laplace nos dois termos, aí tem a regrinha lá da Laplace da derivada, propriedade da diferenciação, chegamos nisso. Laplace desse termo é isso. Aí isolamos o V de C, chegamos nesse resultado. E a Laplace inversa disso é isso aqui, nós estamos cansados de saber. Então, o V de C no tempo é isso aqui, ó. Será que faz sentido? Será que faz sentido? Vamos ver. Quando o tempo tende a infinito, isso aqui vai a zero. E, portanto, V, a tensão no capacitor é zero. Faz todo sentido, ora. Eu tenho um capacitor descarregando um resistor, uma hora a carga dele vai acabar. Então, no infinito, a tensão nele é zero. Então, realmente, a minha solução está correta. Tá? E no instante zero? No instante zero, quando aqui for zero, esse termo vale 1. E aí a tensão no capacitor ela vai valer Vzão. Faz sentido? Faz. Está aqui, ó, no instante zero, Vzão. Né? Tem um outro circuitinho aqui, que a gente chama de corrente de inrush, que é uma fonte de tensão contínua, alimentando uma resistência no indutor, é um circuito RL, né? A gente sabe que a tensão no indutor é LD e dt, e a gente sabe que a corrente contínua no indutor, quando o tempo tende a infinito, o indutor passa a funcionar como um curto-circuito. Tá? Então, no infinito, a tensão no resistor tem que ser igual à tensão da fonte. Tá? E aí a gente monta a equação. Nós montamos a lei de Kirchhoff, né? Tensão no resistor, mais tensão na fonte, mais tensão no resistor, mais a tensão no indutor, que é LD e dt. Pronto, temos uma EDO de primeira ordem, vamos resolver termo a termo. Ó. Laplace, termo a termo. E aí, Laplace, termo a termo, a fonte de tensão funciona como um degrau, então fica V sobre S. Laplace disso é rão I de S, porque o I varia com o tempo, né? Aqui não é a tensão que vai variar com o tempo, é a corrente. Laplace disso, o L sai porque é uma constante, então fica Laplace de uma derivada de primeira ordem, propriedade da diferenciação, tá aqui. E vamos resolver esse negócio agora algebricamente. Isolo o I de S, e chegamos nessa equação aqui, ó. Tá? Agora eu tenho que dar um jeito de fazer a inversa disso. Como é que eu faço a inversa disso? Posso quebrar em frações parciais. Então tem esses termos aqui, ó.
O P1, no caso aqui, ele é zero. Se eu olhar para cá, ele é zero. O P2, nesse caso aqui, ele vai valer isso aqui. Tá aqui. Então tem que achar o A e tem que achar o B. É aqui e aqui. E aí tem várias maneiras de fazer. Tem aquela que a gente já conhece, né? A gente acha o A fazendo aquela regrinha S vezes a função e faz o S valer o valor que zera aqui o denominador. Depois acha o B, pega o termo que está aqui embaixo, ó, multiplica pela função e faz o S valer o valor que zera o termo. Está aqui. Então, o A deu isso e o B deu isso. Agora nós vamos substituir na equação lá em cima, né, o A e o B. A gente substitui aqui na equação os dois. Aqui, ó, A e o B. E aí vamos fazer a inversa termo a termo. A inversa disso aqui é Vzão sobre R. E a inversa disso aqui fica essa constante vezes E elevado a menos R sobre LT. Será que tem consistência? Vamos ver qual é a corrente quando o tempo tende a infinito. Vzão sobre R faz sentido, porque o indutor alimentado por uma corrente contínua, ele funciona como curto-circuito. Então, a tensão da fonte fica igual à tensão no resistor. Portanto, a corrente no resistor é V sobre R. Está aqui. Né? E quando o tempo é zero, a corrente no indutor tem que ser o I0, que é a corrente inicial. Né? A carga que estava ali no indutor inicialmente. Tá? E aqui tem uma brincadeira, o exemplo 4.10 do LAT, que é interessante pelo seguinte fato. Aqui nós temos uma EDO, né, aliás, uma equação diferencial de um sistema de segunda ordem. Tem as condições iniciais, condição inicial 1, condição inicial 2, esse pontinho significa derivada de primeira ordem. Tem a entrada do sistema, e eu quero resolver isso. Então, no domínio do tempo, eu tenho todos esses termos. Ó. Se a gente olhar para a equação, temos todos esses termos. No domínio da frequência, quando eu faço Laplace desses termos, eu chego nisso. Ó. Desse termo aqui é isso. Aí, dada a condição inicial aqui, que é 2, eu chego nisso. Desse termo é isso. Dada a condição inicial aqui, que é 1, eu chego nisso. Laplace da entrada dá esse resultado. E Laplace dessa derivada da entrada é isso, dá esse resultado. Então, queria que vocês prestassem atenção no seguinte. De todos esses termos, o que ficou de condições iniciais? Isso, isso e isso. Aqui, na verdade, não ficou, porque é zero. Então, Então, aqui, ó, aqui eu tenho 2, que veio de condições iniciais. E aqui eu tenho 2s menos 1, que vieram de condições iniciais. Então, vamos continuar a solução disso. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todas as derivadas numa só. Então, peguei a derivada desse termo, coloquei aqui. A derivada desse termo, coloquei aqui. Aliás, derivada não, a transformada de Laplace, né? Transformada de Laplace desse termo está aqui. E a transformada de Laplace desse termo está aqui. Então, brincando com isso aqui, ó, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 eu somo com menos 1, dá menos 11. Tirando o sinal de dentro, ó, eu isolei esse termo. Ó. Eu juntei esse termo com esse termo. Ele está aqui. Ó. Por que eu fiz isso? Porque esses dois termos e esse termo são os únicos termos que vieram das condições iniciais do sistema. Ó. Vamos voltar aqui. Ó. Condição inicial, menos 2. Condição inicial, 2s menos 1. Então, esse termo com esse termo vieram de condições iniciais. Então, juntei eles aqui. Ó, tá? Agora, o que é o certo eu fazer? Aí eu resolver isso naturalmente, né? Eu passo isso para cá, tiro o mínimo, múltiplo comum, isolo o y de s aqui, quebro em frações parciais, e aí eu faço a inversa. Está aqui a solução da minha equação diferencial. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou parar aqui, ó, e vou resolver sem misturar esse termo que veio de condições iniciais com o resto.
Vou fazer isso no próximo slide, ó. Então, vejam bem, eu continuo aqui, e esse é o termo que veio de condições iniciais. Então, não vou misturar ele, eu vou passar ele para o lado de cá como positivo, e vou pegar o que está na frente aqui, ó, e passo dividindo. Aqui, ó. Então, eu chego nisso, ó. Nisso e nisso aqui, ó. Então, olha só que curioso. Essa parte tem o termo que veio das condições iniciais, e essa não. Então, isso aqui, nitidamente, é a componente de entrada nula. É aquela que a gente, lá no início da disciplina, a gente estudava, lembra? Que a resposta completa do sistema era teorema da superposição. Era a componente de entrada nula mais a componente de estado nulo. A componente de estado nulo era aquela que a gente encontrava com a convolução. E a componente de entrada nula era aquela que era devido às condições iniciais e que se encerrava ao longo do tempo. Era quem representava o transitório do sistema, né? Então aqui nós temos ela isolada, ó. Tá vendo? E aí quando eu faço a inversa desses dois termos, eu tenho esse e esse. Não é isso? Então eu consigo separadamente encontrar a resposta do sistema devido à entrada nula e a resposta do sistema devido ao estado nulo. É só uma brincadeira aqui para a gente recordar um pouco do que já foi discutido antes, na análise no domínio do tempo, lá no início da disciplina, conteúdo da primeira prova. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre estabilidade. Vamos falar um pouco sobre estabilidade. Então vejam bem, quando eu tenho a entrada, faço Laplace dela, multiplico pela transformada de Laplace da resposta a impulso do sistema, eu tenho y de s, está aqui a conta. Ó. Esse y de s é a transformada de Laplace da resposta ao estado zero, ao estado nulo, que era aquela que a gente obtinha com convolução. Então é a transformada de Laplace dela. E aí eu faço a inversa e acho o y de t. Mas esse y de t, quando eu faço desse jeito, ele é apenas essa parte aqui, ó. Ele é essa segunda parte, que é a parte que não é devido às condições iniciais, tá? E esse Hzão de S a gente chama de função de transferência do sistema. O que ela faz? Ela relaciona a saída com a entrada. Então é a essa função que nós vamos aplicar controle e vamos estudar o sistema. Tá bom? E aí, esse Hzão de S, que é a função de transferência, geralmente tem um numerador e um denominador. O numerador tem ordem M de mamãe e o denominador tem ordem N de navio. Então, essa função de transferência, ela é, na verdade, a transformada de Laplace da resposta ao impulso do sistema. Então, se eu tenho a resposta ao impulso e aplico Laplace nela, eu achei o Hzão de S, que é a função de transferência. E elas descrevem as condições externas do sistema. Por quê? Porque elas lidam com a resposta ao estado nulo. E as condições internas do sistema são aquelas devido às condições iniciais do sistema. Tá? Então, quando a gente for falar sobre estabilidade, nós temos que tomar um certo cuidado. Porque, às vezes, quando a gente está descrevendo o sistema, o Q de S, que é o denominador, ele dá uma descrição interna do sistema. Então, eu só posso analisar a estabilidade em H de S quando não houver cancelamento entre polos e zeros. Aí eu posso analisar a estabilidade que a gente chama de estabilidade assintótica. E a gente faz isso a partir do denominador de H de S. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu pensar num exemplo. Imagina que eu tenho assim, ó, H de S é igual a S mais 1 sobre S mais 1 vezes S mais 2, né?
Então o S mais 1 a gente cancela. Ó. Quando a gente faz esse cancelamento, sobra 1 sobre S mais 2. Significa que eu cancelei um zero, anulou um polo, porque a solução, as raízes do numerador a gente chama de zeros da função. E as raízes do denominador a gente chama de polos da função. Então, como eu cancelei o numerador em função do denominador, um zero anulou um polo. E aí eu já não posso mais analisar a estabilidade no Hzão de S. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu vou mostrar por quê. A teoria de estabilidade, ela é feita no polo. Você não olha para o zero quando você vai definir estabilidade no domínio Laplace. Então a regra de estabilidade é o seguinte: o sistema vai ser estável quando a ROC dele envolver o eixo imaginário. Então olha só, a ROC dele aqui, ó, envolve o eixo imaginário, tá vendo? Cobre o eixo imaginário. Então o sistema é estável. Por que que ele é causal? Porque a ROC vai para a direita. Olha essa função, ó. Envolveu o eixo imaginário, sistema estável, causal também porque vai para a direita. A ROC não envolveu o eixo imaginário, sistema instável. Ele é não causal por quê? Porque a ROC vai para a esquerda. Olha esse sisteminha, ó. A ROC envolveu o eixo imaginário, sistema estável. E ele é não causal. Por que que ele é não causal? Porque a ROC não vai para a direita. Ela é limitada. Tem parte causal, parte não causal. No final, ele é não causal. Porém, estável, porque a ROC envolveu o eixo imaginário. Então, essa é a regra de estabilidade. Então, o que que acontece? Se eu tenho uma função onde eu anulo o, o polo em função de um zero, eu posso atrapalhar toda a teoria de estabilidade. Ó, vamos pegar esse sistema aqui, ó. Olha só, esse sistema aqui é um bom exemplo. A gente tem um polo em menos 1 e tem um polo em 1. Então, o denominador dele, ele é assim, ó, 1 sobre S mais 1, que é o polo em menos 1, vezes 1 sobre S menos 1, que é o polo em 1. Né? Esse polo aqui, ó, é o causal, que manda a ROC para a direita. E esse polo é o não causal, que manda a ROC para a esquerda. E por isso que dá uma interseção e a ROC cobre o eixo imaginário. Agora imagina se eu tivesse um zero aqui, ó, que fosse S menos 1 no numerador e eu cancelasse ele com esse cara. Ia ficar 1 sobre S mais 1. Então eu ia ter um sistema assim, ó, que só ia ter esse polo aqui, ó. E é um polo não causal, então ia dizer que a ROC dele ia para a esquerda, tá certo? Não envolve o eixo imaginário e eu ia dizer que o sistema é instável, mas na verdade ele é estável. Isso não é um erro tão grave. Agora imagina o contrário. Imagina eu anular com um zero, eu anular um polo, na hora de resolver ali, eu cancelo o numerador com o denominador, anulo um polo e o meu sistema, que era instável, vira estável. Já pensou o problema? Então você tem um sistema que você pensa que é estável, não se preocupa com ele, porque ele é estável, e na verdade ele é instável. Né? Então, na hora de resolverem, analisarem a estabilidade, vocês não podem analisar a estabilidade se houver cancelamento entre polos e zeros. Tá? Tomem cuidado com isso. E aí eu recomendo muitíssimo lerem a seção 4.3.2 do LAT, que fala sobre estabilidade, é muito legal. Tem uma charge interessantíssima lá, com uma fotinha de um laboratório, e o técnico do laboratório saindo, correndo de uma explosão, o laboratório explodiu, e aí o engenheiro-chefe lá pergunta, o que que aconteceu, né? E o técnico diz, eu me certifiquei que todos os polos estavam do lado esquerdo do semiplano. Né? Por que isso? Porque, veja bem, sistema causal, se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo, como o sistema é causal, a ROC vai para a direita e quem manda na ROC é o último polo. Então, como a ROC sempre vai para a direita no sistema causal e quem manda na ROC sempre é o último polo, se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo, é garantido que o sistema é estável. Ó.
Olha só, vamos pegar esse sistema aqui que é causal. Se eu tiver um polo aqui, ó, já era, o sistema não é estável, porque a Rock vai começar nele. Como ele é causal, a Rock vai para a direita e começa no polo mais da direita. Então ele vai deixar de ser estável. Então, tem esse slide aqui, ó. Aí eu chamo a atenção para esse comentário, ó. Isso para sinais sistemas causais. Então, para sistemas causais, eu posso assumir que o sistema é assintoticamente estável se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo. Porque se tiver algum do lado direito, o sistema deixou de ser estável. Isso para sistemas causais. Reparem que aqui ó, a gente tem um sistema que tem polo no lado direito e ele é estável, porque ele é não causal. Mas o sistema causal, para ele ser estável, o polo tem que estar, todos os polos têm que estar no semiplano esquerdo, que é do lado esquerdo do eixo imaginário. Né? E nós vamos dizer também, para sistemas causais, que ele é marginalmente estável se não estiverem polos no semiplano direito e existir algum polo não repetido no eixo imaginário. Então, se eu tiver polo aqui, ó, no eixo imaginário, sistema marginalmente estável, tá? E ele vai ser instável se ao menos um polo estiver no semiplano direito ou se existirem polos repetidos no eixo imaginário. Mas isso eu só posso assumir quando o numerador do HDS e o denominador não possuírem fatores comuns e, portanto, não houver cancelamento de polos e zeros. Tá bom? Essa é a ideia. E aí fica a pergunta, qual é a ideia de estabilidade, marginalmente estável e instável? Pensa num cone, um cone, um chapeuzinho de aniversário de criança, né? Aquele de papel. Então é um cone, ó. Então se você coloca ele numa superfície plana, ele está estável, a menos que venha um vento muito forte para derrubá-lo. Se você coloca ele na horizontal, na superfície, ó, ele está marginalmente estável, porque ele vai rolar para um lado e para o outro, certo? Então ele é marginalmente estável. E se você colocar ele de cabeça para baixo, só mágica para equilibrar ele, né? Então ele é instável. Então essa é uma noção para vocês do que é marginalmente estável. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui hoje. Não deixem de ler a seção 4.3.2 do Lattes sobre estabilidade, que é bem interessante. Vocês vão entender essa discussão aqui rápido e a charge ajuda bem. Então fiquem em paz e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para vocês.